Vamos lá então para a nossa quinta atividade remota de estudos amazônicos. Nós estamos no quarto bloco de atividades e vamos nesse momento estudar nosso conteúdo da quinta atividade remota. Então nós vamos falar neste momento sobre os conflitos durante o período colonial amazônico, não é? Esses conflitos então como do período das guerras justas e do período dos resgates. Então, esse momento específico trata-se do período colonial amazônico que vai levar a nossa aula de hoje então. Sobre o nosso primeiro texto de apoio, o texto 1 aí na nossa atividade, os colonos religiosos, os comerciantes e até mesmo administradores da colônia precisavam do trabalho indígena. Porém, não era só naquelas atividades que o trabalho indígena é fundamental. Quais atividades, professor? Na atividade do campo, na atividade do rio. Pensou-se por muito tempo que o índio só era usado nas atividades braçais do campo e nós vamos ver hoje que não era bem assim. Não era só guiando eles pela mata, não era só guiando os portugueses pelo rio que os indígenas eram usados, como veremos hoje. Nos espaços urbanos, eles também faziam de tudo. Construíam as edificações, trabalhavam para os moradores e religiosos, levantavam fortes e fortalezas e até combatiam outros indígenas e estrangeiros que ameaçavam o domínio da metrópole portuguesa na região. Professor, como assim combatiam indígenas? Eles eram indígenas que já faziam parte daquele povoado, não é? Já foram aprisionados, presos, e eles vinham combater que outros indígenas revoltosos não invadissem cidades. Também não era incomum que estrangeiros como espanhóis e holandeses tentassem se apropriar dos territórios portugueses, assim como outras nações, ok? Sobre o resgate. Resgate eram expedições militares chamadas tropas de resgate, autorizadas a recolher indígenas aprisionados em aldeias indígenas. E isso ocorria depois de guerras entre povos indígenas rivais. Os sobreviventes do povo derrotado eram aprisionados pelos vencedores. O que isso significa, professor? Não estou entendendo. Eu sou de uma tribo e fui preso por outra tribo, então eu fui aprisionado na tribo do outro. Então o resgate era quando os portugueses, homens brancos, iam até aquela tribo onde eu estava aprisionado e me resgatavam. No entanto, eu iria ter que servir esses portugueses, certo? Os indígenas que viviam nessa condição, quando resgatados pelas expedições portuguesas, poderiam ser transformados em escravos. Guerra justa. Entre as guerras enfrentadas pelos indígenas, algumas eram chamadas de justa. No entanto, o que será que os colonizadores consideravam como uma guerra justa? Para eles, justa era a guerra feita contra as aldeias indígenas consideradas inimigas, ou seja, aquelas que atacavam os colonizadores. Pela legislação da época, os colonizadores só poderiam fazer guerra justa se os indígenas atacassem antes. Todavia, ficava claro na documentação da época que muitas vezes os indígenas apenas se defendiam dos ataques iniciados pelos colonizadores. E por que tantas guerras justas foram declaradas? Para os colonizadores, a partir das guerras justas, esses povos considerados primitivos e bárbaros recebiam os ensinamentos cristãos, o que salvaria suas almas. Além disso, a lei da época, os indígenas apreendidos em guerras justas poderiam ser escravizados. Vamos agora para a revolta dos Beckmen. Foi um exemplo de conflito entre colonos e missionários jesuítas pela disputa de mão de obra. Em 1684, Manuel Beckmen e outros colonos da capitania do Maranhão reclamavam da falta de trabalhadores. Para eles, africanos negociados pela Companhia do Comércio do Maranhão não eram suficientes e eram vendidos a um preço muito alto. Por outro lado, os trabalhadores indígenas aldeados eram controlados pelos jesuítas. Os colonos se sentiam prejudicados com a falta de mão de obra. Por isso, revoltaram-se contra os jesuítas e os expulsaram de São Luís. Os colonos de Belém também expulsaram os jesuítas.